Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. E no vídeo de hoje então vamos falar sobre 3 livros diferentes do Charles Dickens. 2 deles eu li para a faculdade e eu li eles em PDF. Então vai aparecer a capa deles aqui. São eles então o Oliver Twist, o Tempos Difíceis e aqui o livro que estava na minha meta literária deste ano, que é o Grandes Esperanças, né? Enfim, vamos então falar daqueles 2 primeiros livros, que eu aproveitei que eu teria de ler esses 2 livros e já falei assim, já vou emendar e já vou ler mais esse, e daí eu faço um vídeo falando só dos 3. E justamente por conta disso eu vou tentar ser o mais breve possível para comentar um pouquinho de cada um para vocês, porque senão esse vídeo vai ficar tremendamente gigantesco e não é essa a intenção aqui. Muito bem, o Oliver Twist então é um livro que foi publicado pela primeira vez em folhetim entre 1837 e 1838. E a estrutura do romance é uma estrutura mesmo de um romance folhetinesco, porque ele tem aqueles capítulos curtos que sempre vão terminar com naquele momento de tensão, naquele momento de clímax, para que o leitor ficasse ansioso para o próximo número. Mas enfim, acho que a coisa que mais chama a atenção, tanto da crítica quanto do público, quando a gente vai falar de Oliver Twist, é justamente o fato de que esse é um livro cujo protagonista é uma criança, né? Então isso é uma coisa muito interessante da gente observar, como que o Dickens ele vai tratar desse universo infantil nesse primeiro livro que eu estou comentando aqui com vocês, né? Então o Oliver Twist é o personagem principal aqui desse livro. E ele é um órfão, né? A mãe dele morreu durante o parto, né? E ninguém sabe da origem dele, ninguém sabe quem é o pai, só sabem que a mãe era aquela moça ali, desconhecida também, que acabou morrendo, e ele acaba ficando ali naquela espécie de abrigo em que a mãe dele deu à luz ali e faleceu, enfim. E ele vai ficar nesse abrigo desde o momento em que ele nasce, até lá os seus 9 anos. E daí o que acontece? Acontece que o Dickens ele aproveita a história desse menino para mostrar como que a situação era muito difícil para as crianças daquele tempo, para as crianças pobres daquele tempo. Porque afinal de contas, o Oliver Twist, tal qual todas aquelas crianças daquele mesmo abrigo ali, era extremamente maltratado pelas pessoas que teoricamente teriam de ajudá-las, né? Uma espécie de ordem religiosa ou algo do tipo que toma conta dessas pessoas. Só que, enfim, elas são crianças muito maltratadas, esse tipo de coisa. E daí um dia o Oliver ele pede um pouco mais de comida ou coisa do tipo e acabam então expulsando ele daquele abrigo, e ele acaba indo trabalhar como assistente em uma funerária. Só que quando você... É uma coisa interessante nesse livro aqui. Toda vez que você pensa que a história vai ficar boa para o personagem, acontece uma desgraça. Então ele acaba tendo que sair também dessa funerária, não vou dizer o motivo, mas enfim, ele acaba se envolvendo em um rolo ali naquela funerária e acaba tendo que sair dali também. E daí o que ele faz? Ele sai andando rumo a Londres e no meio do caminho, enfim, ele vai mendigando para que ele possa ir se sustentando pelo meio do caminho, até que ele vai acabar encontrando um sujeito. E esse sujeito vai levá-lo, quando ele chega a Londres, esse sujeito vai levá-lo ao bando de um sujeito que ele existiu na vida real mesmo, de um bandido que alicia menores e ensina esses meninos a cometerem pequenos furtos pelas ruas de Londres. E o Oliver Twist acaba se vendo ali no meio desse bando de criminosos. Só que daí entra aquela questão que e é uma coisa muito interessante porque isso serve meio que de resposta, não é? Ao Rousseau, quando o Rousseau diz lá que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. O Oliver Twist é o exemplo de uma pessoa que não se deixou corromper pela maldade ao seu redor. Então, apesar de estar ali naquele meio extremamente hostil desse bando de ladrões, ele acaba se negando a participar de um determinado ato, que é um ato que acaba dando um assalto que acaba dando errado também. Só que daí ele acaba sendo confundido com aqueles meninos e acaba sendo preso. Só que aí quando ele é preso, sempre, como eu disse pra vocês, sempre acontece alguma coisa boa para que haja um alívio na tensão da história. E o que acontece é que a vítima daquele malfadado assalto acaba entendendo aquela situação toda do Oliver e acaba intervindo
a seu favor, tirando esse menino o Oliver chega a ser preso, como eu disse para vocês, e durante o julgamento esse sujeito acaba, enfim, retirando a queixa para que o menino pudesse ser liberado. E esse sujeito, esse homem extremamente bondoso acaba, de certo modo, adotando para si o Oliver Twist. Mas aí o que acontece? Acontece que voltam a acontecer várias reviravoltas ali. Esse grupo de assaltantes acaba descobrindo o paradeiro do Oliver e, com medo de que ele os entregue à polícia, eles acabam, enfim, armando toda uma outra emboscada para tentar, enfim, se livrar desse garoto. E daí você vai ter de ler a história para saber como que o livro termina. Mas assim, o que me parece é que desses 3 romances, esse é, digamos, o mais... não, eu não vou dizer que é o mais pobre, mas assim, é aquele em que você percebe que existem mais... Os personagens são extremamente maniqueístas. Então a pessoa que é boazinha, ela vai ser boa até o final, e a pessoa que é malvada, ela vai ser má até o final do livro. E a gente sabe que a coisa não funciona muito assim na realidade, não é? Mas basta que você se lembre que essa é uma novela, né, de 1837. Então havia ainda alguns ecos do romantismo ali quando o Dickens vai escrever esse livro. O que não... e outra, antes de eu passar para o próximo livro, esse livro também me lembrou bastante aquele Sermão de Santo Antônio aos Peixes, do Padre Antônio Vieira. Por quê? Porque o Padre Antônio Vieira tem um determinado momento lá que ele fala: vós sois o sal da terra, não é? O sal enquanto elemento de purificação. Ele diz isso se dirigindo, enfim, aos cristãos, aos outros padres, ou o que quer que seja. E daí é uma coisa interessante porque ele diz que ou o homem corrompe ou ele é corrompido pelo meio em que ele está, não é? Ou esse sal, se o sal, que é elemento de purificação, não está purificando, ou o problema está no sal ou o problema está na terra. E isso é uma coisa que me veio muito à cabeça durante a leitura do Oliver Twist. Então acho que se você conhecer esse texto, eu acho que vale a pena você dar uma relida nele antes de pegar lá esse livro do Dickens. Essa questão toda do maniqueísmo não fica tão aparente assim no romance seguinte que eu li, que foi publicado em 1854, que é lá O Tempos Difíceis, né? Que vai ser uma grande crítica à sociedade inglesa durante o período posterior à Revolução Industrial. Então ele vai criticar a condição miserável dos trabalhadores, ele vai criticar as condições de trabalho a que essas pessoas estão expostas, ele vai criticar a discrepância no estilo de vida e no poder aquisitivo dos trabalhadores e dos burgueses, enfim, da classe dominante, digamos assim. Ele vai fazer uma série de críticas ao próprio sistema educacional daquela época, que era um sistema que contribuía para que todo era um tipo de educação que contribuía para que esse sistema econômico se perpetuasse. Então, sabe aquela coisa de que você deve tirar o pensamento crítico e o posicionamento político das escolas, porque isso faz mal, e você tem que fazer, enfim, uma escola técnica, e se a escola prepara para o ambiente de trabalho, para que a pessoa vai ter educação artística, ou para que a pessoa vai ter filosofia, se ela vai ter que trabalhar e não vai ter que pensar, e aquela ideia toda de não pense em crise e trabalhe, e que o trabalho liberta, como diria o Hitler. Pois é, tudo isso já estava presente nesse livrinho muito singelo chamado Tempos Difíceis, veja só que título interessante, lá do Charles Dickens de 1854. Né? Não que isso tenha alguma relação com o nosso presente, imagina, as coisas estão muito diferentes aqui no Brasil dessa realidade pós-industrial do Charles Dickens de meados do século XIX, não é mesmo? Mas enfim, além dessa crítica toda ao sistema educacional, o Dickens ele vai criticar também, de uma maneira geral, aquela ideia do capitalismo selvagem, do capitalismo a qualquer custo, e vai criticar também duas correntes filosóficas que estavam ali se articulando naquele momento,
que era o positivismo e também o racionalismo, porque, segundo o que se parece aqui, para o Dickens essas duas correntes tenderiam a uma desumanização das pessoas. As pessoas eram tratadas enquanto máquinas, os alunos eram só mais braços para as fábricas do amanhã e esse tipo de coisa, né? Mas enfim. Então, perceba que por conta de todas essas críticas que o Dickens faz, é interessante porque isso mostra que o Dickens ele é um escritor extremamente moderno no sentido de que não existe uma aristocracia durante os textos dele, não há aristocracia, há sim uma burguesia composta por donos de fábrica, banqueiros, empresários, esse tipo de coisa, e há também o povo trabalhador, né? A classe operária, embora nessa época a gente não pode usar essa nomenclatura, mas enfim. E mais do que isso, esses livros do Dickens, eles sempre tem, pelo menos esses três que eu li, eles sempre se desenvolvem ali, ou grande parte deles se desenvolve em um ambiente urbano. E é claro, por conta de todas essas coisas que eu falei sobre esse livro até agora, fica claro que trata-se então de um romance de crítica de costumes, né? Ele vai criticar toda uma série de costumes de sua época, ou não tão de sua época assim, não é verdade? Só que ao contrário dos outros dois livros que eu li aqui, do Oliver Twist e do Grandes Esperanças, o Tempos Difíceis ele não vai acompanhar o desenvolvimento de uma determinada personagem por anos. Não se trata aqui de um romance de formação ou de coisas assim. Mas enfim, e justamente por conta disso, trata-se de um romance um pouco mais curto do que os anteriores, do que o Oliver Twist, e mais curto também aqui do que o Grandes Esperanças. Mas enfim, de uma maneira geral, o Tempos Difíceis ele é um livro que a gente pode dividir ele em três partes, né? Você tem a semeadura, que é a primeira parte, você tem a colheita, que é a segunda parte, e você tem a provisão, que é a parte final. E daí você tem toda aquela analogia com a questão bíblica também, não é verdade? Enfim, que é uma coisa que aparece com uma certa recorrência dentro desse livro também, mesmo que de maneira meio que cifrada ali em alguns daqueles personagens que vão aparecendo. Mas enfim, o personagem central desse livro, a gente pode dizer, se é que existe um personagem central, porque dependendo do capítulo a gente vai acompanhando personagens diferentes ou perspectivas diferentes desses personagens, enfim. Mas o personagem de maior destaque, aquele que introduz o livro, é lá o senhor Thomas, cujo sobrenome eu não me lembro agora, mas enfim. O nome dele é Thomas, ele é dono, não, ele é dono de uma escola e ele é uma pessoa extremamente ligada aos fatos. Então, a escola, o que ele ensina na escola são matérias extremamente técnicas e ele acredita que não há na nossa sociedade espaço para a imaginação, para o sentimento, para o pensamento, para nada aquilo que de certo modo não se ligue à realidade, ao real, ao concreto, não é? E é muito interessante porque esse personagem, e é aquilo que eu disse pra vocês, que nesse livro não há aquele maniqueísmo muito certo. Porque logo no início você pensa que esse personagem vai ser um crapo, lá, uma pessoa horrível, enfim. Só que conforme o texto avança, você começa a perceber que ele vai se humanizando. E você começa a perceber que ele é, na verdade, uma vítima do seu tempo. Ele só é um homem criado com ideias que são ideias próprias de uma pessoa de meados do século XIX, sabe assim? Então, naquela época, tudo bem você pensar esse tipo de coisa. Agora, no século XXI, ou como dizem algumas pessoas, no século 2016, eu não sei se é tão legal assim você ter alguns tipos de pensamento. Mas, enfim, não é? Bom, então você tem esse Thomas, que ele é uma pessoa extremamente ligada aos fatos e que acha que qualquer coisa que fuja dos fatos é extremamente, enfim, inútil, né? Extremamente, enfim, se não serve para nada, se não há propósitos imediatos para uma determinada coisa, para que você vai ensinar aquilo na escola, não é mesmo? Mas enfim, então você tem o Thomas, você tem a filha do Thomas, que é a Louise, e ela, a exemplo dos próprios alunos do Thomas, ela sempre foi criada nessa lógica do aqui e agora, desse racionalismo exacerbado, e justamente por conta disso, ela é uma pessoa extremamente objetiva, o que acaba, de certo modo, fazendo com que ela não tenha
uma vida interior, um sentimentalismo, e tudo isso vai fazer com que ela sofra muito ao longo do livro, mesmo que não seja um sofrimento físico, é um sofrimento muitas vezes emocional, mas ela nem se dá conta porque ela não percebe esse tipo de coisa até alguns determinados momentos da história. Enfim, aí você tem o Bonderby, que é um banqueiro vizinho ali dessa família e que acaba se casando com a Louise. E veja só você, esse é um banqueiro que ele acredita e é engraçado porque ele, no início do livro, ele aparece como uma pessoa, não que ele aparece como uma pessoa humilde, mas ele se diz uma pessoa de origens humildes e aquele tipo de coisa. Então há uma primeira empatia por ele, e ele, ao contrário lá do Thomas, ele vai se desumanizando, porque você percebe que ele sente muito orgulho de suas origens humildes, porque isso mostra que ele chegou onde chegou por mérito. E se ele chegou ali, qualquer pessoa pode chegar ali, até mesmo um trabalhador que não tem tempo de estudar pode chegar lá, sabe assim? E um trabalhador que tem que trabalhar por 49 anos antes de se aposentar pode chegar a ser alguém na vida, não é verdade? Mas enfim, você tem também o Stephen, que é um dos únicos personagens de maior destaque que pertence a essa classe trabalhadora, mas ele, por não se juntar a alguns movimentos trabalhistas que estavam se formando ali, ele é meio que alienado e ele serve quase como massa de manobra mesmo, assim, sabe? É muito triste a maneira como os outros personagens acabam usando esse personagem. Até mesmo a mulher dele é uma alcoólatra. Então, assim, todo mundo usa esse personagem. Então, assim, ele foi o personagem que eu fiquei com mais. Eu senti mais por ele ao longo de toda a história. E você tem a Cissy. E a Cissy, ela é ali, ela pertence ao grupo dos párias sociais. Porque, pelo menos na visão lá do Thomas. Por quê? Porque ela era filha de um palhaço, ou enfim, de um artista de circo, que foi abandonada. Então perceba, ela está inserida no mundo da arte. E como é que você diz que a arte tem alguma função em uma cidade como Cocktown, que é o nome da cidade em que se passa a história, que é uma cidade extremamente acinzentada, extremamente esfumaçada, extremamente sufocante, porque tem prédios enormes, fábricas enormes, aquele tipo de coisa. Então, enfim, há todo um ambiente industrial que o Dickens constrói ali, e daí ele coloca no meio essa personagem extremamente deslocada, essa pária mesmo, como eu disse para vocês, não é? Que tenta ali se adaptar nessa situação, por quê? Porque ela acaba sendo adotada pelo Thomas, ainda que ele a adote para tentar tirá-la do mau caminho da arte e da imaginação. E a história do livro, ela vai acompanhando de maneira geral, ela vai acompanhando os desdobramentos das relações entre essas pessoas todas. Então, sobretudo nos tempos que nós estamos, nos difíceis tempos que nós vivemos hoje em dia, eu achei esse um livro muito bom, um livro extremamente necessário para que todas as pessoas leiam. Se o ano que vem eu pegar lá as minhas aulas, com certeza eu vou passar esse livro para os meus alunos, porque apesar de ser um livro escrito no início, em meados do século XIX, ele é um livro extremamente, não extremamente, mas enfim, ele é um livro até que fácil de ser lido. Ele tem uma linguagem que não é uma linguagem tão difícil assim, mas enfim. E daí nós chegamos finalmente aqui ao grande desafio do Nicholas nos últimos 2 anos, que é aqui o Grandes Esperanças. Caso você não saiba o que acontece, já faz 2 anos que eu coloco esse livro na minha meta literária e até agora eu não tinha conseguido ler. Eu sempre parava de ler pela metade e agora finalmente aqui está finalizado e vamos então comentar um pouquinho sobre ele. Então, Grandes Esperanças foi um livro que foi lançado primeiro em capítulos em uma revista que pertencia ao próprio Dickens, e ele foi lançado pela primeira vez entre dezembro de 1860 e agosto de 1861, e só depois é que ele foi, enfim, reunido em um livro só. Bom, a exemplo do romance anterior, aqui não há, na verdade, a exemplo não. Esse daqui, digamos assim, é um livro em que esse maniqueísmo, que era muito forte no primeiro, um pouquinho no segundo, aqui ele desaparece totalmente. Aqui você não tem personagens bons ou maus. Há personagens que são bons e maus dependendo da situação. Mas enfim, esse daqui
É um romance de formação, então a gente vai acompanhar esse personagem que é o Pip, desde os 7 até ali os seus 24 ou 25 anos de idade. E é um livro que, de maneira geral, ele vai falar um pouquinho de como é perigosa essa coisa da pessoa ter uma ascensão social muito rápida, não é? E essa ascensão social muito rápida se liga muito ao tema do livro anterior, porque veja, aquela coisa toda da indústria é uma coisa extremamente que serve para ilustrar o que é o capitalismo, e é justamente por conta do avanço do capitalismo que é possível que haja essa mobilidade social, e é justamente por conta dessa mobilidade social que o personagem principal aqui acaba, enfim, enriquecendo em um determinado momento da história. Mas enfim, a história então o livro então vai falar um pouquinho da história do Pip, que é esse órfão que vive com a irmã mais velha e com o cunhado, que é o Joe. Inclusive, a relação dele com o Joe é uma relação muito bonita, porque os dois acabam, enfim... O Joe é quase uma criança, tal qual o Pip, porque eles dois são muito próximos, eles são muito amigos, e esses laços que os unem geralmente acontecem justamente por conta da situação em que ambos se encontram, sobretudo com relação lá à irmã do Pip. Mas enfim, você vai ter que ler o livro para saber o que acontece entre esses três personagens. Bom, então o livro começa justamente em um momento em que o Pip está andando pelo cemitério, onde os pais dele foram enterrados, a educação dele não é... A escolaridade dele não é muita, então ele está ainda num processo de alfabetização, não é? E daí o que acontece? Acontece que ele está andando pelo cemitério e acaba encontrando um foragido. E esse foragido acaba ameaçando esse garoto de 7 anos e o convencendo a roubar comida de casa, roubar, enfim, uma serra de casa para poder levar para que ele possa, enfim, se livrar dali e viver a sua vida, não é? E daí o que acontece? Acontece que então nós temos, a partir desse momento, nós temos já a introdução de dois sentimentos nessa criança. Nós temos a introdução do medo e nós temos a introdução desse sentimento de culpa que esse garoto vai sentir depois de ajudar esse criminoso, porque ele acaba roubando a própria irmã e roubando o melhor amigo, porque o Joe, de quem ele rouba lá, não a serra, mas a lima, o Joe ele é ferreiro, então esse Pipa ele se sente muito mal, ele se sente muito pesaroso por ter, enfim, roubado a própria família e o próprio amigo. Mais o amigo do que a irmã. Mas enfim, o fato então é que a gente vai acompanhando o desenrolar dessa história até que surge uma outra personagem nessa relação. Ah, sim, esqueci de dizer. O local em que esse garoto mora com a família é um local um pouco pantanoso, é uma região pantanosa, um pouco afastada da cidade, mas na cidade há uma senhora que acaba se afeiçoando pelo garoto, ou é essa a impressão que nós temos no primeiro momento, e acaba, enfim, convidando ele sempre a ir à sua casa para poder brincar. E quando o Pip vai para a casa dessa senhora, ele acaba conhecendo o grande amor da sua vida, que é lá a Estela. E daí tem o seguinte, o Pip é pobre, e essa moça e essa senhora são ricas. Só que nós temos o seguinte, o livro é narrado pelo próprio Pip. E daí nós não sabemos se isso é um sentimento de inferioridade dele ou se isso realmente acontece, mas a impressão que dá é que essas pessoas começam a menosprezá-lo justamente por serem mais ricas do que ele. E isso acaba, enfim, o angustiando muito, fazendo com que ele pare um pouco de frequentar essa casa e comece então a ajudar mais o Joe lá na ferraria, porque afinal de contas ele já está em idade de começar a trabalhar. E daí o que acontece? Acontece que até ele ir para essa outra realidade, que é a realidade dessa senhora extremamente rica da cidade, o Pip sempre foi muito conformado com a vida. Para ele, não conformado, mas ele sempre achou que ele tinha uma vida muito boa apesar dos pesares. A partir do momento que ele entra em contato com essa outra realidade, a coisa muda. E é aí que começa a grande questão do livro, que é a seguinte. A partir do momento em que ele vislumbra esse novo mundo propiciado pelo dinheiro, ele começa a se sentir cada vez mais insatisfeito com tudo aquilo que ele tem. A própria relação dele com o Joe, que antes era o melhor amigo, acaba mudando um pouco
nesse ínterim. E daí o que acontece? Ele está nessa de estar extremamente insatisfeito, até que ele consegue enriquecer por conta de uma herança que ele recebe de uma pessoa misteriosa. Daí você vai ter que ler o livro para saber quem é essa pessoa misteriosa, e isso só fica claro lá para os últimos capítulos do livro. Mas enfim. Uma vez estando rico, milionário agora, né? Ele vai para Londres para poder se educar e ele começa a menosprezar cada vez mais a sua família, ao mesmo tempo em que ele começa a desenvolver uma quase obsessão pela figura da Estelle. E essa quase obsessão amorosa me lembrou bastante não só o Swan, do Em Busca do Tempo Perdido, mas também lá o Radcliffe do Morro dos Ventos Vivantes, que é um livro que eu falei há pouco tempo. Eu vou deixar o link para ele lá embaixo. E daí tem a grande sacada desse livro, na minha opinião, é a seguinte. Como é o próprio personagem que narra tudo, depois de um tempo, né, ele viveu tudo aquilo primeiro para depois ele narrar, ele fica tentando a todo tempo se justificar. E não só isso. Como ele narra tudo desde a infância, você começa a criar laços afetivos com ele, porque afinal de contas é uma criancinha, etc, etc. E daí quando ele começa a tomar uns rumos meio obscuros, meio errados na vida, você não consegue, pelo menos eu não consegui julgá-lo com muita imparcialidade, porque eu já estava demasiadamente contaminado por esse narrador. Então, assim, o que fica desse livro é a sagacidade do Dickens na hora de construir esse narrador, sabe assim? É um narrador que ele consegue te enganar certinho. Não que ele minta pra você, mas ele consegue te convencer de que ele está certo em vários momentos, mesmo você sabendo que ele está errado. Então eu indico fortemente este livro para vocês. Valeu a pena esperar por essa leitura, porque realmente depois que eu comecei a ler esse livro aqui, eu engrenei e fui lendo ele como um todo. Agora, dentre esses 3 livros, o meu preferido foi aqui, é claro, o Grandes Esperanças. E acredito, olha o tamanho desse livro, eu não contei nada do enredo dele para vocês. Se eu fosse indicar para vocês, eu indicaria que vocês lessem na ordem inversa a desse vídeo. Eu leria primeiro o Grandes Esperanças, depois o Tempos Difíceis. Não, melhor dizendo, eu leria o primeiro Tempos Difíceis, depois o Grandes Esperanças e por último eu leria lá o Oliver Twist, que apesar de não ser um livro ruim, eu achei que ele não é um livro tão bom quanto esses outros aqui, certo? E é claro, tem a ver também com a época, né? Aqui o Dickens ele já era um escritor bem mais maduro do que era lá, né? 30 anos quase haviam se passado. Enfim, é isso então. Fica aqui a dica de mais esses 3 livros muito bons. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.